Muito obrigada. Eu trouxe slides. Vamos ver só se... Vamos colocar os slides da doutora Gabriele, por favor. Pronto. Gostaria de cumprimentar a todos e a todas, na pessoa do ministro Flávio Dino, parabenizá-lo pela iniciativa de realizar esta audiência pública e agradecer o gentil convite que me foi feito e que muito me honrou de participar da primeira parte, né, desta audiência pública com os demais colegas expositores. Mas quero dizer, ministro, que por questões de agenda do presidente, também muito me honra estar aqui neste segundo bloco, falando em nome do Senado Federal, que é a minha casa há 16 anos, e também em nome de Sua Excelência, o presidente do Senado Federal. Como critério metodológico, eu vou abordar os 4 pontos controvertidos fixados por Vossa Excelência nos autos e começo com... E, ao final, vou entabular breves considerações. Eu começo com o primeiro ponto controvertido, que diz respeito à relação entre a obrigatoriedade da execução, a impositividade das emendas, a separação de poderes e o sistema presidencialista. E eu começo, ministro, falando qual que é a crítica específica que é feita em relação a esse ponto, justamente porque estamos aqui para um debate franco e aberto, né, e não estamos nos eximindo de trabalhar com as críticas que são feitas em relação ao tema. A principal crítica aqui é de que as emendas impositivas, individuais e de bancada, violam a cláusula pétrea da separação de poderes e inviabilizam o normal funcionamento do sistema presidencialista de governo, constituindo o caso brasileiro um modelo sui generis, em que o parlamento detém significativas prerrogativas de alocação de recursos orçamentários por meio das emendas. Eu gostaria de começar, ministro, falando que o estudo da formação dos estados soberanos, mostra que o processo orçamentário sempre foi o ponto central de disputas entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Sempre foi o ponto central da disputa por poder ou soberania. Quando nós estudamos a formação do Estado na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, que foram estados precursores e que são comumente estudados na academia, a função primordial do parlamento surge para limitar o poder do soberano na instituição de impostos e, logo na sequência, na evolução, para limitar ou autorizar previamente a aplicação das despesas públicas, a alocação de receitas. Então, o papel do parlamento surge. É intrínseca a atuação do parlamento o controle da discricionariedade do Poder Executivo. E, ao longo dos séculos, observam-se períodos alternados de preponderância entre o soberano e o parlamento, a demonstrar a constante tensão e disputa em face das decisões orçamentárias, mas também o papel fundamental que as relações políticas exercem na conformação do orçamento. É o sistema político que molda e conforma o processo orçamentário e não o contrário. Ademais, as relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo se estabelecem e evoluem fortemente influenciadas por contextos históricos, políticos, econômicos e constitucionais, não se podendo definir um modelo a priori adequado ou inadequado. Com a formação dos Estados constitucionais, o Poder Legislativo assume um papel fundamental na representação da soberania popular, na legitimação do regime político e assume grande relevo a função legislativa, que passa a ser limitadora de direitos individuais, concretizadora de direitos sociais e também manifestação da vontade geral social, na forma de prestação ou de atendimento de bens e serviços. O parlamento ganha, portanto, novos e importantes contornos de legitimação das decisões alocativas de recursos públicos. Progressivamente também se opera a especialização das funções estatais, no que se conhece hoje como o princípio da separação de poderes, que revela-se mais uma constância
ou uma alternância constante, perdão, entre cooperação, de um lado, e disputa ou tensão, de outro. Na linha de Kelsen, a separação de poderes operaria antes contra uma concentração de poderes que a favor de uma separação de poderes propriamente dita. Nesse sentido, as constituições estabelecem funções típicas e atípicas desempenhadas pelos poderes e mecanismos recíprocos de controle que também se refletem e estão presentes em matéria orçamentária. E isso se observa também na evolução histórica do Brasil, na qual, ressalvados os períodos ditatoriais, o poder legislativo sempre teve importante participação na aprovação e controle do orçamento, inclusive com ampla possibilidade de apresentação de emendas. É preciso considerar também que houve, desde a promulgação da Constituição de 88, inúmeras reformas constitucionais e legais que alteraram o equilíbrio e a relação entre os poderes. Podemos citar, por exemplo, ministro Flávio, a própria reeleição para os cargos do Poder Executivo, a reforma do Poder Judiciário, a inconstitucionalidade da cláusula de barreira, mudanças no financiamento de campanhas eleitorais, mudanças na tramitação de medidas provisórias, entre muitas outras reformas. Nesses mais de 35 anos de vivência constitucional, acontecimentos políticos, como 2 impeachments presidenciais, jurídicos, sociais e econômicos, influenciaram a relação entre os poderes e contribuíram para o momento em que estamos hoje, em que o parlamento brasileiro tem aprimorado a sua participação na alocação de recursos públicos. É inegável que houve uma progressiva modificação do desenho constitucional clássico estabelecido na Constituição de 88 e também da relação entre os poderes com clara repercussão no processo orçamentário. Atualmente, ministro Flávio, e digo isso de modo muito respeitoso, o próprio Poder Judiciário interfere no processo orçamentário ou no orçamento ao excluir de suas receitas parte das suas receitas dos limites do arcabouço fiscal. Por exemplo, recente decisão desta Corte em interpretação conforme. Ao, por exemplo, suspender a eficácia de leis de desoneração e ao autorizar a abertura de crédito extraordinário, colocando-se, muitas vezes, como uma espécie de poder moderador do entrave político ou mesmo como uma espécie de gestor ou de influenciador na execução de políticas públicas. Volta-se a um ponto já trazido anteriormente. É o sistema político e a relação entre os poderes, na prática vivenciada por seus atores e em determinado contexto, que influencia o desenho orçamentário. E, por isso, também é relevante para a análise do caso brasileiro, olharmos para o nosso presidencialismo de coalizão. Por constituir um país de dimensões continentais, com diferenças culturais e regionais significativas, com pluralismo político e múltiplas necessidades sociais e econômicas, desenvolveu-se historicamente no Brasil um desenho institucional conhecido como presidencialismo de coalizão, que congrega características próprias de separação de poderes, multipartidarismo, representação proporcional, federalismo e forte influência da política regional. Essas características impõem a formação de um governo com grandes coalizões para a garantia de governabilidade. E a formação da coalizão começa no processo eleitoral, perpassa a distribuição de cargos na formação de ministérios estatais e culmina com a formulação e aprovação da agenda de governo. Etapa esta última em que os compromissos entre poder executivo e poder legislativo para a alocação de recursos públicos do orçamento, assumem um papel fundamental. A literatura muito tratou no sentido de que a governabilidade no multipartidarismo resulta da combinação de bens de coalizão
e alocação de recursos orçamentários por meio de emendas, constituindo uma caixa de ferramentas à disposição do Poder Executivo para a gestão da coalizão. No caso brasileiro, o processo orçamentário torna-se o coração das relações políticas entre Executivo e Legislativo, mostrando-se o presidencialismo de coalizão um modelo capaz de preservar a estabilidade democrática, apesar do elevado risco de instabilidade, que também já foi muitas vezes apontado na doutrina. Essa estabilidade mostrou-se possível porque, muito embora a Constituição de 88 tenha assegurado grandes poderes ao presidente da República por meio da definição da agenda, com a edição de medidas provisórias, e por meio da iniciativa das leis orçamentárias, a Constituição restabeleceu ao Parlamento competências fundamentais em matéria orçamentária. Nesse contexto, antes da criação dos indicadores de resultado primário específicos para emendas parlamentares em 2013, as decisões alocativas entre Poder Executivo e Poder Legislativo eram cumpridas por meio de recursos discricionários do Poder Executivo. E esse, ministro, é um ponto que me parece fundamental para a compreensão do objeto destas ações. Estudos mostram, de ciência política, que a execução orçamentária, previamente à instituição dos RPs de emendas, ela discriminava os parlamentares conforme critérios político-partidários, a demonstrar que não havia uma agenda conflitante entre Poder Executivo e Poder Legislativo, porque a base do governo no parlamento era atendida por meio de emendas parlamentares, registradas, né, na peça orçamentária por meio de RP2. A criação das RPs trouxe, portanto, transparência e rastreabilidade à participação e ao dimensionamento da participação parlamentar no orçamento por meio das emendas. Ela não inaugura a participação parlamentar na alocação de recursos públicos. E a impositividade, que é um outro ponto que me parece também fundamental de compreensão, ela não assegura a participação do Poder Legislativo, ela vem para assegurar a participação de partidos e parlamentares da oposição antes preteridos na alocação de recursos públicos. Em outras palavras, a impositividade surge como um importante instrumento de preservação das minorias parlamentares na alocação de recursos públicos orçamentários, garantindo equidade no tratamento dos entes federados e dos representantes eleitos. Vossa Excelência, ministro, na DPF 854, por ocasião da análise, se não me equivoco, da RP8, mencionou que não existem ou não podem, não devem existir parlamentares de primeira e segunda classe. A impositividade vem dar equidade no tratamento da alocação de recursos a todos os parlamentares. E a impositividade, um outro ponto que me parece fundamental, não elimina a discricionariedade do Poder Executivo, porque os recursos são liberados segundo o cronograma definido pelo governo e as emendas também se submetem a impedimentos técnicos que são analisados nos termos da legislação por entidades que integram o próprio governo federal. Após a impositividade, houve também há também um ponto que me parece relevante, que houve uma outra mudança, um desenho institucional fundamental, que diz respeito, e já foi trazido na primeira parte da audiência, à obrigatoriedade de execução de todas as programações orçamentárias, com o objetivo de garantir planejamento, eficiência e eficácia ao orçamento. E essa modificação constitucional acaba por reforçar o papel do Parlamento na aprovação das leis orçamentárias nesse processo. E, feitas essas considerações, eu passo, então, à análise do segundo ponto controvertido trazido, que diz respeito aos princípios constitucionais de eficiência, economicidade, planejamento e a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade, notadamente na saúde. A crítica trazida aqui, ministro, diz respeito ao fato de que
as emendas parlamentares atendem a uma lógica clientelista, personalista e voltada a benefícios eleitorais, pulverizando a aplicação de recursos com baixa eficiência do gasto público e com indução à corrupção. Eu gostaria de começar ressaltando que a complexificação das sociedades e a necessidade de especialização funcional gerou também uma evolução nas normas orçamentárias, uma separação entre tributação e orçamento e a evolução das normas no sentido de se criar um conceito de orçamento público e uma série de normas que orientam o processo legislativo orçamentário. Também nesse desenvolvimento esteve sempre presente a disputa entre os poderes executivo e legislativo na alocação de recursos públicos e não se pode concluir por um desenvolvimento uniforme ou tampouco um conjunto de influências que tenham se produzido de forma idêntica em todos os países. Ademais, o orçamento público ganha relevância como instrumento de equilíbrio fiscal e de política macroeconômica e aumenta a preocupação com a gestão pública, com a eficiência, com a transparência do gasto público. Desenvolvem-se princípios aplicáveis ao ciclo orçamentário, mas, apesar dessa especialização funcional, não se afasta a compreensão de que o orçamento é intrinsecamente vinculado ao sistema político. Ou seja, a especialização funcional não transforma o orçamento numa peça puramente técnica a ser gerida por técnicos. Não podemos prescindir da legitimidade democrática das decisões que implicam em alocação de recursos públicos. E essa evolução legislativa sobre orçamento no Brasil, por meio de normas constitucionais, legais e regimentais, demonstra um constante aprimoramento técnico, um aumento da transparência, da rastreabilidade, do planejamento e da eficiência, no sentido de maximizar os princípios constitucionais. E as ações ora em discussão, a DPF, o diálogo institucional travado entre os poderes, tem mostrado que temos ganhado em transparência, rastreabilidade, ou seja, na concretização de princípios constitucionais orçamentários. Considerando que o planejamento acontece por meio das leis orçamentárias, que são resultado de decisões conjuntas entre poderes executivo e legislativo, e que a execução do orçamento observa plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei de responsabilidade fiscal, e também prioridades definidas pelo governo federal para as políticas públicas, não há um conflito normativo entre planejamento e alocação de recursos por meio de emendas parlamentares. Mas se reconhece que não é tarefa simples avaliar o resultado de políticas públicas à luz do que prescreve a Constituição. A literatura não é uniforme quanto aos efeitos positivos, negativos ou mesmo neutros do resultado de políticas públicas, inclusive quando decorrentes de emendas parlamentares. Há estudos que apontam efeitos negativos de ineficiência, pulverização de recursos, aumento da desigualdade social e indução à corrupção. Há estudos que mostram efeitos positivos, no sentido de que as emendas são forma legítima de representação política, garantem governabilidade, melhoram a condição de vida dos cidadãos por meio da redução de desigualdades e pobreza, promovem desenvolvimento econômico e social, especialmente em municípios mais pobres, e constituem um elemento importante da democracia representativa, especialmente quando considerado o atendimento de demandas locais. Há outros estudos que entendem que o efeito é neutro, porque a eficiência das políticas públicas decorre de um conjunto significativo de variáveis e que não necessariamente nós podemos, adotando algumas variáveis, criar uma associação consistente entre emendas e o resultado das políticas públicas. Há também inúmeros outros estudos que afastam uma relação direta entre emendas parlamentares e benefícios eleitorais. Ao contrário, há estudos que mostram uma baixa taxa de retorno na relação emenda-voto.
E a preocupação com a reeleição, acho que é um ponto importante também a se considerar, ela influencia tanto o agir estratégico parlamentar quanto o agir estratégico dos chefes do Poder Executivo, de forma que as eleições elas afetam as decisões alocativas do orçamento como um todo, e não especificamente em relação às emendas parlamentares. De outro lado, estudos sinalizam que um fator determinante da alocação de recursos por emendas parlamentares às suas bases eleitorais decorre da forma como se estabelecem as relações político-partidárias fortemente vinculadas ao aspecto regional. É necessário, aqui nesse ponto, compreender que o nosso presidencialismo de coalizão ele é fortemente influenciado pela política regional e pelo federalismo, do que resulta a necessidade de redistribuição de recursos e redução de desigualdades regionais. A busca frequente de prefeitos, vereadores, governadores, deputados estaduais e mesmo cidadãos por recursos federais intermediados por parlamentares eleitos sempre fez parte da política brasileira. E há que se considerar que há uma centralização de recursos na União e que nós temos 5.570 municípios, os quais, em grande medida, dependem de transferências federais e estaduais para a sua manutenção. O auxílio político para a obtenção de recursos é parte primordial da representação política de deputados e senadores e é uma atividade que não pode ser criminalizada. Aliás, é precisamente isso que os eleitores esperam de seus representantes, sendo um elemento importante da responsividade alocativa ou orçamentária, a indicar um funcionamento efetivo da nossa democracia. Aqui, ministro, um outro ponto que eu penso que é muito importante de ser considerado também, é que a adequada análise da efetividade da alocação de recursos por emendas deve ser realizada em comparação com a efetividade da alocação de recursos discricionários do Poder Executivo. A discussão entre políticas públicas universalistas ou locais, ela não é uma discussão meramente teórica. Ela depende da capacidade que o governo federal tem de efetivamente entregar bens, serviços e obras à população brasileira. Então, essa análise ela tem que ser uma análise comparativa em relação à execução de políticas públicas no âmbito do Poder Executivo. É fundamental entender aqui que a vida dos cidadãos acontece nos municípios. É no município que há demanda de saúde, educação, de cultura, de lazer, de infraestrutura. E as emendas parlamentares, ainda que em processo constante de aprimoramento, e que é um processo que tem que ser continuado efetivamente, elas têm contribuído para a entrega de bens e serviços relevantes aos municípios brasileiros. Dados obtidos no Siga Brasil quanto às áreas temáticas de alocação parlamentar mostram que as emendas atendem prioritariamente saúde, infraestrutura e educação, que são os serviços mais essenciais aos cidadãos. A própria Constituição e as leis determinam que 50% das emendas individuais e das emendas de comissão, mas esse percentual se repete também em grande medida nas emendas de bancada, sejam aplicadas em ações e serviços públicos de saúde. Constata-se, portanto, que a alocação de recursos pelos parlamentares atende a fins constitucionais relevantes e claramente definidos. Quando nós estamos falando de alocação de recursos em saúde, nós estamos falando de SUS. Quando nós falamos em urbanismo, nós estamos falando de serviços, obras e serviços de infraestrutura. Quando falamos em educação, estamos falando de Fundeb. Há que se reconhecer que, no caso da saúde, a regulamentação também permite a prestação de ações e serviços públicos de saúde por meio de contratação de entidades privadas.
aos estados e municípios e, segundo medida provisória recentemente proposta pelo governo federal, autorizam também a contratação por meio da União. Além desse aspecto, ministro, é importante também compreender que a definição das políticas públicas ou a alocação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares, ela se dá de forma conjunta e não de forma completamente dissociada do Poder Executivo. Há uma interligação na definição de prioridades, na definição recente por meio da lei complementar de obras e projetos estruturantes e na aplicação de recursos para obras inacabadas, aprimoramentos que são fruto do diálogo institucional que tem sido travado juntamente com o Supremo Tribunal Federal. Dados produzidos pela Consultoria de Orçamento do Senado analisam comparativamente também as transferências per capita aos municípios decorrentes de emendas individuais e de bancada e as transferências discricionárias do Poder Executivo, não emendas, e a relação com os municípios de menor IDH do Brasil. E o resultado mostra que, em relação aos 30% dos municípios de menor IDH do Brasil, a aplicação de recursos por meio de emendas parlamentares é mais favorável comparativamente à aplicação de recursos discricionários do Poder Executivo. É mais favorável a municípios de menor IDH. Considerando a metodologia e as limitações de toda a pesquisa com dados, a conclusão mostra que as transferências por emendas observam a determinação constitucional de redução de desigualdades regionais e locais e alcançam, de forma, inclusive, nesse recorte mais eficiente do que o Poder Executivo, os municípios mais pobres do Brasil. E há outros estudos, Excelência, que também apontam no sentido de que as emendas alcançam os municípios mais vulneráveis e, no âmbito da infraestrutura, constituem mecanismo indutor de distribuição de recursos a municípios com maiores necessidades e menores receitas per capita, ainda que mais populosos. Outro estudo da Consultoria de Orçamentos da Câmara mostra que não há diferença significativa na transferência de recursos para os demais entes, quando feita por meio de emendas ou por decisão do Poder Executivo. Uma das funções primordiais do orçamento público é a redução de desigualdades interregionais, segundo o critério populacional. E as emendas parlamentares, segundo dados aqui apresentados e estudos produzidos, têm cumprido com essa finalidade. Ressalte-se, por fim, que o modelo das emendas individuais e de bancada foi reconhecido por ministros no julgamento da DPF 854, ainda que, como fundamentação dos seus votos, como um modelo constitucional que permite responsividade à base eleitoral, maior transparência e rastreabilidade e que constitui um elemento democratizante da participação parlamentar, assegurando liberdade e independência no exercício do mandato. Meu tempo está muito se esgotando. Eu gostaria de rapidamente tratar dos dois últimos pontos controvertidos, em face dos quais a crítica é de que o montante das emendas impositivas e os critérios de crescimento inviabilizam investimentos e concretização de políticas públicas do governo e não encontram parâmetro em outros países. A utilização da receita corrente líquida como um parâmetro de definição do montante das emendas resulta da necessidade de adoção de um critério objetivo. Já outros expositores trataram das distinções entre despesa obrigatória e despesa discricionária e, no Brasil, a despesa obrigatória, ainda que possa ser conceitualmente definida, na prática, ela é definida num rol anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias. E há uma certa
há uma certa mudança, enfim, não há um critério específico e objetivo ou imutável na definição de despesas obrigatórias e despesas discricionárias, o que, de certa forma, gera um incentivo a que despesas que seriam naturalmente discricionárias sejam incluídas como obrigatórias para evitar o contingenciamento. Então, há uma dificuldade ao trabalhar com os conceitos de despesa obrigatória e despesa discricionária, e optou-se, no âmbito do parlamento, pela adoção da receita corrente líquida como um parâmetro. O crescimento das despesas é um tema que, a rigor, extrapola o próprio exame de constitucionalidade, inserindo-se no âmbito de discricionariedade política, porque a Constituição não traz limitações qualitativas às emendas, a Constituição traz limitações qualitativas às emendas, mas não traz limitações quantitativas. Não obstante a ausência de um parâmetro constitucional, diálogo institucional entre os poderes resultou na edição da Lei Complementar 210, que, em seu artigo 11, estabeleceu limites de crescimento pelas regras do arcabouço fiscal. Esses limites de crescimento fixados na lei complementar constituem um sublimite em face do limite constitucional já existente, que continua, obviamente, aplicável. E decisão de Vossa Excelência, nos autos da DPF, também trouxe um terceiro critério, que seria o crescimento das despesas discricionárias ao Poder Executivo. O ponto que me parece mais relevante aqui, ministro, já também me encaminhando para o encerramento, é que a redução do montante das emendas por determinação judicial, a revelia de um diálogo institucional necessário entre os poderes, acabaria por reduzir a transparência e a rastreabilidade da alocação de recursos pelo Poder Executivo, porque acabaria incentivando o retorno ao modelo anterior a criação da RP6 e da RP7, ou seja, a alocação de recursos por meio de verbas discricionárias do Poder Executivo. E em relação ao último ponto controvertido, e já com o tempo esgotado, eu gostaria só de ressaltar que a execução das emendas observa as normas de responsabilidade fiscal. A lei complementar traz uma série de impedimentos técnicos e de limitações que são aplicáveis, compatibilidade com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com a lei de responsabilidade fiscal. As emendas não suprimem as prerrogativas do Poder Executivo na condução da política fiscal e orçamentária, existindo espaços legítimos de atuação, como, por exemplo, o próprio contingenciamento das programações impositivas previstas na Lei Complementar 210, no artigo 12, e também o fato de que a Lei Complementar veda a imposição de regra, restrição ou impedimento às emendas que não aplicáveis ao Poder Executivo, criando uma espécie de paralelo entre as despesas discricionárias do Executivo e as emendas parlamentares. E, por fim, já encerrando efetivamente, ministro, eu gostaria de trazer uma ponderação de que as críticas relacionadas, e são legítimas, ao aumento do gasto público e à irresponsabilidade fiscal não são particulares à atuação parlamentar e não decorrem de um conflito entre um legislativo gastador e, respeitosamente, um Poder Executivo guardião da disciplina fiscal. A questão é muito mais complexa, envolve conflitos no âmbito do próprio Poder Executivo e se relaciona muito mais à dinâmica situação-oposição que legislativo-executivo. E, encerrando, eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência pela oportunidade e dizer que as emendas parlamentares são um importante instrumento do Parlamento. A impositividade não viola a Constituição, ela garante a participação equitativa de representantes de estados e de representantes da população brasileira na alocação de recursos públicos e que, em parceria, em conjunto com este Supremo Tribunal Federal, o Poder Legislativo e o Poder Executivo têm evoluído em diálogos institucionais e têm conseguido aprimorar a execução do orçamento e aprimorar as práticas, e nos parece que esse tem que ser o caminho de aprimoramento dos marcos regulatórios e de incentivos para que eventuais deficiências do modelo sejam aprimoradas por meio de uma relação ou de um diálogo
entre poderes. Gostaria de agradecer mais uma vez a Vossa Excelência pela oportunidade.